está falando sobre o legado de Dorcas. E para a gente completar o legado, a gente precisa de complementar quem foi Dorcas. E aí, o versículo 39, 40 e 42 completa quem ela foi, para a gente entender qual foi o legado, tá? E em reverência à palavra de Deus, já que a gente vai ficar sentado mais alguns minutos, se você pudesse ficar de pé um pouquinho, para a gente completar essa leitura aí. Diz assim: então Simão, levantando-se, foi com eles, e quando chegou, fizeram-no subir ao aposento alto, e ajuntando-se, rodearam-no todas as viúvas, chorando e lhe mostrando as túnicas e os mantos que Tabita lhes dera enquanto viva. 40. Então Simão fez que saíssem todos, e pondo-se de joelhos orou, e depois voltando-se para o corpo disse: Talita cumi. E imediatamente ela abriu os olhos, e quando viu Simão, ela sentou-se. Segurando sua mão, levantou-a, chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido em toda a cidade, de forma que muitos creram no Senhor Jesus. Agora, tome seu assento. Obrigada. Queria dizer para você que eu trouxe aqui 3 trabalhos que você pode ser abençoada com ele. Diz respeito ao nosso trabalho de hoje. Detalhes que fazem a diferença no Ministério Feminino, procurando a excelência no trabalho do mestre. Às vezes a gente não entende por que a gente tem um trabalho de mulher. Nós somos mulheres, líderes, dirigentes de ciclo de oração, dirigentes de igreja, de um departamento, e às vezes a gente não entende por que o nosso trabalho não é excelente. Deus me inspirou a escrever esse trabalho aqui, porque às vezes a gente se sente frustrado na educação dos nossos filhos, aonde a gente está deixando uma brecha. Como que eu tenho que trabalhar com os meus filhos para ser vitoriosa na obra de Deus? Eu às vezes trabalho com os filhos dos outros e vejo florescer os filhos dos outros e eu não vejo o meu. A Bíblia me ensina como fazer isso e como que eu coloco isso em prática. Eu tenho que ter uma postura com o meu marido, eu não posso viver de aparência. E às vezes eu trabalho com um casal na igreja e eu consigo ter ideias para casais na igreja e eu não consigo colocar em prática na minha casa. Porque eu não consigo, às vezes, sentar à mesa com meu marido na minha casa, eu não consigo reunir minha família. Aqui tem um manual para você. Eu tenho que ter uma postura na igreja. Eu tenho que ter um controle emocional. Eu tenho que ter um controle com as irmãs com que eu trabalho. Aqui tem um manual. São detalhes que vão fazer a diferença na nossa vida. Então aqui tem um manual de postura, em casa, no lar, na igreja, no círculo de oração, como a gente se conduz, um manual que fala várias coisas, até como a gente come. Aqui a Bíblia ensina, tem um manual aqui. Aqui eu tenho um outro livro que é Festas Pagãs na Vida da Criança Cristã. Aqui eu falo sobre o carnaval, sobre a festa junina e sobre o Halloween. Tem gente que pensa que isso é uma festinha brasileira. Isso aqui começa em Babilônia, é praticado no Antigo Testamento, é praticado no Novo Testamento, é praticado no mundo e é praticado no Brasil. As origens disso aqui, as origens disso hoje no mundo, e muito crente fazendo festinha, achando que não tem nada a ver. Isso afeta a vida espiritual. Aqui está o remédio e a explicação para a gente evangelizar e praticar na nossa casa. É bíblico. E aqui o livro que é o mais vendido ainda hoje pela editora Betel, Escola Bíblica Dominical. Eu vi que Jardim Lídia investe em escola bíblica, né? Então aqui, professores capacitados, alunos edificados. Como ser um bom professor e incentivar seu aluno. Tem gente que pensa que a escola dominical é uma instituição fadada a falir. Não é não. A escola dominical é a escola de excelência da igreja.
Como é que eu faço para ensinar uma criança de berçário? Como é que eu faço para ensinar uma irmã de 80 anos? Aí tem chamada só para criança. Não, o crente ele tem chamada para ser trabalhador. Você só precisa adaptar a sua chamada. Tá? Aqui a Rafaela vai estar no final. Vamos lá. A gente precisa compreender a Bíblia. Afinal de contas, Filipe, quando foi evangelizar o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. O eunuco era um homem sábio, o eunuco era um homem inteligente, mas Filipe fez uma pergunta interessante para ele. Você entende o que você lê? Porque se você não entendeu o que você lê, você não entendeu o que você ouve, você não vai conseguir adorar a Deus, glorificar a Deus da forma como Ele merece. Então nós precisamos entender. O grande pregador do século XIX, ele dizia que pregar é colocar olhos dentro dos ouvidos de quem ouve, porque você precisa enxergar o que você ouve para você ser inserido no contexto. E nós temos aqui Novo Testamento. O livro de Atos registra a história dessa mulher. É a segunda mulher mencionada no livro de Atos. É a segunda mulher falada. A primeira é Safira. É uma história que não é uma história tão feliz. E eu entendo que quando a Bíblia menciona alguma pessoa, ou por nome, ou menciona sem nome, mas dá características, a gente precisa entender, porque alguém diz que a Bíblia só fala no nome de Dorcas. Aqui, nesses pequenos versículos que vão do 36 ao 41, porque o 42 já diz o reflexo que a história dela causou. Parece que são apenas 5, 6 versículos e não dá. As pessoas costumam dizer assim, que a Bíblia não dá muitas características de Dorcas. Mas hoje você vai sair daqui sabendo muitas coisas da Bíblia sobre Dorcas, porque a Bíblia dá muitas características sobre a vida de Dorcas. A Bíblia ensina muita coisa sobre quem era Dorcas nesse contexto em que ela vivia. A primeira coisa é que Dorcas tem sua história registrada no livro de Atos. E o livro de Atos é o livro que conta sobre o crescimento e a expansão da igreja. Porque alguma coisa não pode só crescer. Quando a gente faz alguma coisa, nós não podemos só crescer. Nós não podemos só ter um crescimento vertical. Nós temos que ter um crescimento vertical e nós temos que ter um crescimento horizontal. Horizontalmente, a gente cresce no meio dos homens e verticalmente a gente cresce com a nossa vida espiritual. É por isso que o livro de Atos, ele é um livro que registra o crescimento e a expansão da igreja. Veja que a Bíblia, quando escreve, o autor Lucas escreve o livro de Atos, algumas pessoas dizem que o livro de Atos é a mesma coisa ou dá um outro nome como se fosse Atos do Espírito Santo. Porque quando alguém pratica um ato para Deus que promove crescimento e expansão, quando você faz um ato que promove crescimento e expansão do reino, é como se você estivesse fazendo um ato do Espírito Santo. É você divulgando um ato de Deus no meio dos homens. E quando Dorcas está registrada no livro de Atos, e esse livro também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, que promove crescimento e expansão, é Dorcas sendo uma mulher que está sendo o nome de Deus no meio dos homens. É por isso que Dorcas é chamada de discípula, porque apóstolo é aquele que representa. O apóstolo é a mesma coisa que ministro. Apóstolo é aquele que fala em nome de. Mas discípulo é aquele que ensina o que aprendeu. Presta atenção, os discípulos de Jesus são chamados de discípulos enquanto Jesus está na terra. Você não vai encontrar em nenhuma tradução fiel da Bíblia os discípulos de Jesus sendo chamados de apóstolos enquanto Jesus está aqui. Eles são chamados de discípulos, porque eles aprendem e têm que ensinar o que eles aprendem. Mas quando Jesus é assunto ao céu, ressuscita e vai para o céu, a partir daí os discípulos recebem o nome de apóstolos, porque eles não só têm que ensinar o que eles aprenderam,
como eles passam a representar o próprio Cristo na terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele é o 13º e ele é como um abortivo, porque ele vê Jesus e o próprio Jesus o ensina, e ele é o 13º apóstolo. Porque Matias tomou o lugar de Judas, passou a ser o 12º, e o apóstolo Paulo, estou vendo as irmãs falando, questionando, perguntando. E aí, agora, vem Paulo como o 13º discípulo. E não teve mais apóstolo, e não teve mais outros. Agora, Jope, hoje é Haifa, é o porto de Israel. E aquele porto, por ser porto, é um lugar de entrada e saída, lugar comercial, onde há transações. Nós estamos construindo uma história para você entender quem era Dorcas, quem era Tabita, e porque quando Pedro ajoelha, fala Talita, porque tinha 2 nomes e agora aparece um terceiro que parece que é o nome. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por ser porto, por ser um local marítimo antigo, vocês sabem que Jonas estava em Jope. Era um lugar de conquistas. Todo mundo que queria conquistar, entrar naquelas terras, entrava pelo porto, invadiu o porto, dominou o porto, dominou militarmente, tomou a cidade, porque tirava as defesas da cidade. Você sabe que toda cidade tem defesa, de terra, de mar e de ar. Então, ar, aeronáutica, mar, marinha, e na terra, o exército. Então, dominou a cidade, acabou a defesa. E aquela cidade havia sido dominada durante muito tempo pelos gregos. Nada que está na Bíblia está por um acaso. Quando os romanos dominam aquela cidade, são expulsos dali pelo imperador Tito. O que acontece? Já no ano 37, o que acontece ali em 47? O que acontece? A cidade passa a ser romana, mas naquele período ali, os judeus haviam tomado conta, porque tudo que era do judeu tinha virado uma província romana. Quando Jesus nasceu, quem tomava conta daquela terra? Eram os romanos, não era isso? Mas o território era judeu. Pedro está vivendo ali, a igreja está vivendo ali, ainda durante aquele tempo. Jesus havia sido assunto ao céu há pouco tempo. Era um território judeu, liderado pelos romanos. Só que havia sido uma terra grega durante muito tempo. Você quer ver um exemplo do Brasil? Não sei como era aqui em São Paulo, porque aqui muito italiano aqui chegou em São Paulo, né? Na época acabou a escravidão, os italianos compraram a terra, começaram a semear café. Mas aqui vou dar esse exemplo. No Rio de Janeiro, muito português. Então, quem é mais antigo aqui, chegou em São Paulo, vamos dizer, uns 50 anos, 40 e poucos anos, ou era nascido aqui, o que era muito comum você encontrar aqui? Influência o quê? Italiana. Você ia numa padaria, você ia num comércio, geralmente quem era o dono? Era quem? Não era isso? Eu estou errada. Quem é mais antigo e viveu isso aqui? Tem? Tá certo? Era isso? Qualquer lugar que você chegava, alguém falava o quê? Italiano. Se for ali para Vila Zilda, se eu não estiver enganada, é o pessoal da Rússia, polaco, não é isso? Sim ou não? Então, como lá em Jope tinha sido uma província grega, é por isso que a Bíblia diz assim: vivia ali uma discípula chamada Tabita, que também era conhecida pelo nome de Dorcas, que é a tradução do nome dela em grego. Por quê? Porque ali ainda tinha muito grego, só que ela era judia. Segura aí. Tanto o nome dela em hebraico quanto o nome dela em grego significava gazela. O judeu, quando dá um nome, ele espera as características das pessoas se manifestarem
para depois dar um nome. Não é igual a gente aqui, eu acho que vou escolher o nome da minha filha, estou grávida. Já tem alguns nomes na lista. Eu acho que Juliana, eu acho que Cecília, vai dizer que eu acertei Juliana, pelo amor de Deus, não, né? Vai dizer que é espírito de revelação, né? Juliana, Cecília e Elizabeth. Aí a bebê nasce assim, ela tem carinha de Elizabeth, né? Ela tem carinha de Juliana, né? Ela tem carinha da... Judeu não faz assim. A criança nasceu, veio agarrada no calcanhar da outra, insistente, suplantador, teimosa. Nasceu com pelo vermelho. Vai ser Esaú. O outro agarrou no calcanhar, não tem barreira para ele. Vai ser Jacó. Essa daqui nasceu com olho de vaca, parece que morreu e não sabe, o nome é Lia. Aquela dali é calminha, não sei o que, tem jeitinho de pastora, vai ser Raquel. Lá o nome é dado pelas características. E quando nasceu uma menina com os olhos vivos, esguias, canelas longas, tem jeito de gazela, vai ser Tabita. Por isso que o nome dela era Tabita, porque ela tinha uma característica física alongada, um rosto fino, pernas compridas. Alguém sabia que Tabita era assim? E na Grécia tinha 3 classes de pessoas. Os cidadãos, que eram apenas os ricos e machos, porque eram os homens que tinham capacidade de votar e capacidade de serem votados. Para isso tinha que ter alto poder aquisitivo e tinha que poder ser elegível. Só homens podiam. Era uma sociedade machista. Qualquer dúvida, a enciclopédia Barça, a história, resolve isso. Você tinha uma casta intermediária, que eram as pessoas que trabalhavam e que eram livres, e que podiam ser senhores de escravos. E você tinha uma casta mais humilde, que eram os pobres e os que eram escravos, ou que não tinham condições financeiras. Isso vinham os pobres, os que eram livres, pobres, os que eram escravos, os que eram estrangeiros, as que eram viúvas e os que eram miseráveis e dependiam, órfãos, porque essa era sempre a classe esquecida, que era a serva de Deus. Então eu sei também que Dorcas era uma mulher que não tinha posses. Eu sei que Dorcas era uma mulher que cuidava de viúvas. E eu sei que Dorcas era solteira. Eu sei que Dorcas era uma moça que tinha no máximo 18 anos. Todo mundo achava que Dorcas era uma senhora, né? Como que eu sei isso? Repare que eu não vim falar de um milagre de ressurreição. O tema que me foi dado foi legado. Eu vim fazer você pensar nessa tarde. Porque Deus age na nossa vida quando nós pensamos. Quando nós colocamos valores, nossos valores, na mesa. Glória a Deus. Quando nós aceitamos ser cuidados ou quando nós nos colocamos à disposição para cuidar de alguém. A Grécia é conhecida por ser um país, uma nação que já esteve nos píncaros do poder. Quando Deus deu a visão lá atrás a Nabucodonosor, ele já falou da Grécia. A Grécia era uma nação que valorizava a forma física. Afinal de contas, os Jogos Olímpicos nascem lá. Valorizava o ser humano. A Grécia tinha
o que a gente chama hoje de ONG e associações. Não no formato que a gente conhece. Existiam pessoas que fariam fama se cuidassem dos pobres e dos necessitados. E essa Dorcas poderia esperar, já que o dever de cuidar, ou a gente acha que só sabe da necessidade do outro, quando se passa pela mesma situação, ou quando se é hipócrita. Porque às vezes a gente é hipócrita. Uma pessoa passa por uma situação e a gente hipocritamente, porque Hipócrates foi um personagem grego, que ele fazia de conta que era o que sabia, o que ele não sabia e o que ele não era. Uma pessoa passa por uma dificuldade e você, por não querer se envolver, você diz assim: imagina nada, você só imagina se você passar igual. Então não diga que imagina o que você não sabe. Isso é ser hipócrita. Aleluia, Jesus. Dorcas não imaginava, porque ela não sabia o que era ser uma viúva. Dorcas não imaginava o que era ter um marido, ter filhos e passar necessidades. A Bíblia nos mostra que Dorcas costurava. Dorcas fazia túnicas. Eu não gosto de ver pregação de ninguém, eu gosto de ler a Bíblia, eu falei. Porque depois que eu fui orar e fui olhar esse texto mais detidamente, aí sim eu fui ver algumas pregações, eu não sei de onde tiraram, que Dorcas fazia até roupas íntimas. Porque eu não sei quando que antigamente se usava, não tem homem aqui dentro, calcinha de sutiã. Que é uma coisa que começa a aparecer depois da Idade Média. Começa a ser feito roupas íntimas após a Revolução Industrial, que a primeira fase aparece no século XVIII, a partir de 1900. Eu não sei, eu revirei a Bíblia em várias traduções, em vários idiomas, principalmente no aramaico, no grego e no hebraico, e revirei a história e não achei roupa íntima. Mas isso é coisa de pregador, eu não sou pregadora. A minha Bíblia diz, e a sua, e eu fico com o que a Bíblia diz, que Dorcas fazia túnicas e vestidos. Túnicas e vestidos. Para cobrir as mulheres, porque elas precisavam andar, elas precisavam circular. E eu aqui tiro algumas lições. Que a pobreza, que a orfandade, que a viuvez, que a tristeza, que a dificuldade não podem te parar. Não pode te parar. Deus vai enviar alguém para te socorrer. Você não pode parar dizendo para Deus: eu não tenho que vestir, eu não tenho que comer. Deus vai enviar socorro. Aleluia.
não vai contar com provisão. Porque elas precisavam de túnicas e de vestidos para continuar caminhando. E Deus nunca trabalha isoladamente. Deus trabalha no conjunto, sabe por quê? Porque o Pedro que parecia que estava transformado, o Pedro que parecia que já era um gigante na fé, porque se você voltar à Bíblia, você vai ver que ele tinha recebido Pentecostes. Você vai ver que Pedro tinha pregado, 3.000 almas se renderam, 2.000 almas se renderam. Ele tinha acabado de operar uma cura divina. Pedro tinha acabado de ver Ananias e Safira morrendo por infidelidade. Aleluia, Jesus. E você pensa, Pedro já era um gigante da fé. A sombra de Pedro estava curando. Mas Deus queria mostrar para Pedro que o Evangelho não é reservado a meia dúzia. Eu não sei que desafio Deus precisa quebrar na sua vida essa tarde. Eu não sei o que é que Deus precisa romper na sua vida para você entender que o que Ele tem para fazer é maior, é melhor. Você precisa crescer verticalmente, horizontalmente. Ele quer expandir e acrescentar. É por isso que Deus dá 2 nomes a Dorcas, um judeu e um grego, porque Pedro só queria saber de judeu. E enquanto ele estava lá na cidade do lado, é isso que a Bíblia diz. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava na cidade do lado orando por Enéas. Por que ele estava na cidade do lado? Por que não foram alguns dos apóstolos chamar a Pedro? Mas eles ficaram e mandaram 2 homens. 2 homens chamar Pedro. Disse assim, olha, mandaram te chamar. E a minha Bíblia e nem a tua dizem qualquer motivo que mandaram chamar. Dizer, ó, mandaram chamar e pediram para você não demorar a vir. Quer dizer, tipo assim, eu imagino 2 armários chegando lá e dizendo assim, ó, disseram que você vem com a gente. E Pedro não se demorou, levantou e foi com eles, porque chegaram lá e disseram para ele assim, ó, a gente tem uma questão que precisa vir aqui na cidade de Jope para resolver. E aí eu quero dizer para você uma outra questão, tem muita coisa aqui, eu digo, meu Deus. Aí Pedro chega lá. Quando Pedro chega lá, ele olhou. Poxa, eu vim aqui e aqui essa moça está morta, já vim aqui fazendo o quê? Porque não tinha acontecido nenhum milagre de ressurreição acontecido por nenhum homem, fora lá no Antigo Testamento, a não ser Jesus. Foi o primeiro. Nenhum discípulo, nenhum apóstolo tinha experimentado uma ressurreição. E não era Pedro que ia experimentar aquilo. Ele não esperava. Quantas vezes Deus te usa, você chega num lugar despretensiosamente. Se você não passou, hoje é dia de você começar a dizer, Senhor, eu quero ter essa experiência. Você chega num lugar despretensiosamente, chega lá, começa a arder uma chama no teu peito, e você diz, eu vou orar para Jesus te confortar, e Jesus está dizendo para você, ora, dá um comando, eu estou mandando, abre a tua boca e diz,
Para ver como é que é, né, pastora? Aleluia. Aí ele chega lá, estão me perturbando aqui. Mas eu vim para cá por causa dessa moça. Aí começa a outra parte que muita gente aqui viveu. Eu vivi também. Aí vem as viúvas. Aí vem o legado. Porque a herança é a coisa que você deixa e que pode ser perdida. Mas o legado não. O legado, se ele não ficar em nada que você deixe materialmente, que pode deixar também, ele vai ficar no coração e na mente de alguém. O legado é como uma espécie de semente. Eu vou te dizer. Vou te contar um legado associado a uma coisa que deixa. Meu sogro era libanês. E o irmão dele viajou para o Líbano. E foi lá na terra dos pais deles. Chegou lá e pegou vários cabinhos de videira que os avós deles cultivaram nas terras deles. Ele foi lá, pegou vários cabinhos, porque quem cultiva sabe como é que cultiva, qual que é o cabinho. E ele pegou, só o fato dele ir lá na terra, pegar o legado que o pai deixou, não é o cabinho. É o sentimento que tinha aqui da família, a cultura da família. E aí ele chegou lá em casa e disse para o meu marido: olha, Samir, eu trouxe para você aqui uma mudinha de videira. Aí eu fui, cheguei no quintal de casa, enterrei aquela mudinha. Aquilo cresceu, deu uma parreira, dava não sei quantos quilos de uva. Eu dava uva para minha mãe, para minhas irmãs, fazia suco, os vizinhos, ele me dá uma mudinha. Sabe o que era? Eu não sei quem recebia aquela mudinha, mas aquilo para mim era como se eu estivesse distribuindo um pedaço da história da família. Eu me mudei daquela casa, mas eu dei aquela muda para um monte de gente. Tinha gente que continuou construindo aquela história. Parentes que continuaram, hoje continuam, outro bem vai. Legado. Sabe o que é o legado? Não foi a videira. É a história. Como é que está a sua história? Como é que você está plantando no reino? Quando você não estiver mais aqui ou você estiver distante, o que é que vão contar? O que é que vão lembrar? Porque eu vejo aqui uma outra coisa que crente não gosta de falar e acha que crente não tem que passar: luto. Porque quando Pedro chega, talvez Pedro chega todo formal e diz assim: eu vim porque ela é uma judia. Olha, vamos fazer o seguinte: você já está lá no quarto superior, que é para não ter contaminação, não vou entrar nesse mérito aí, porque o caso não é a morte, é o legado. E a gente vai fazer aqui, balsamar o corpo, perfumar, gente, mas elas, diz a Bíblia, começam a rodear Pedro. Elas começam a trazer: irmã, mostra aqui, irmã, mostra aqui. Mostra a túnica aí, mostra. Ela começa a mostrar aqui. Mostra a túnica, mostra o vestido. Irmã, é perto, não ia ter nada, obrigada, não ia ter nada. Ela fez para mim, carinho, olha como é que ela costurou isso aqui. Mostra que apesar dela ser jovem, ela se interessava em aprender e servir. Meu pai dizia que quem não serve, quem não presta para servir, não serve para viver. Pessoas passam às vezes acenando por nós, um grito mudo de socorro, e é mais fácil a gente fingir que não está enxergando. Às vezes uma oração vai fazer diferença, às vezes um abraço vai fazer diferença, às vezes um sorriso vai fazer diferença, às vezes uma piscada de olho vai fazer diferença. Tipo, eu estou te vendo aqui, estou contigo, uma mensagem, estou orando por você.
E eu vou te dizer, Jó estava com lepra. Jó estava morrendo. A Bíblia diz que ele tomava banho com telha. Só a alma de Jó não estava podre, o resto estava. Os amigos de Jó estavam bem e diziam para ele: foi um pecado que você cometeu. Alguma coisa que você fez para Deus. Alguma coisa você desagradou o Criador. Alguma coisa errada você fez. Melhor você confessar. Quem que estava pior, Jó ou os amigos? Poderiam ter dado uma palavra de ânimo. O seu estado não te impede de abençoar alguém. O seu estado não te impede de abençoar alguém. E a Bíblia diz que Jó, fedido, leproso, ruim, à beira de estado de morte. Ele não morreu, mas o estado dele era o estado mortal. A Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus se lembrou dele. Deus se lembrou dele. Não importa como você está, ore por alguém, interceda por alguém, porque a mão de Deus estará estendida sobre você. Pedro nunca tinha visto nenhum outro discípulo com uma história igual a dele. Eu quero dizer para você, talvez você não tenha visto, mas Deus quer escrever uma nova história através de você, através da sua vida. Deus quer escrever uma nova história através de você. E aí Pedro vai. Quem que estava sempre com Jesus? Pedro, Tiago e João. Pedro vai lá e ora, pelo que a Bíblia me mostra, num canto do quarto. Estou acabando já. Ele volta e vira para Tabita ou para Dorcas e fala a terceira expressão. Diz: Talita cumi. E a Tabita se levanta. E ele toma ela pela mão e apresenta ela viva. Sabe do que é que Pedro se lembrou? Há um tempinho atrás, eu estava andando com Jesus. Eu estava indo para a casa de um general. E uma mulher que já havia 12 anos de um fluxo de sangue interrompeu a nossa caminhada, tocou em Jesus e Jesus ficou curado. A mulher ficou curada. E quando eu cheguei na casa do general, a filha do general estava como morta. A história nos diz, a história, não a Bíblia, nos diz que possivelmente o nome da filha de Jairo era Débora. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus dá uma ordem e diz: como? Como? Talita cumi. Porque o nome que a Bíblia em hebraico dá para mulher casada é Isha. Isha é a mulher casada, a mulher que já teve intimidade. O nome que a Bíblia em hebraico dá para menina até 12 anos, criança, é Talmid. E o nome que a Bíblia dá, o hebraico dá para menina de 12 a 18 anos, que é donzela, como é que é?
Glória a Deus. Aleluia. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12. E a de 12 a? 18. Mas se alguém tiver dúvida, a palavra cume significa ovelhinha, terra, o filhotinho, cordeirinha, novinha, que precisa se firmar sobre os seus ossos para ficar de pé. Então, quando diz, Talita diz, menina, jovem, firma-te sobre os teus ossos. Aleluia. E desperta. Glória. Volta para a tua função, mas volta agora com um testemunho diferente, com um testemunho novo, porque eu te levantei do teu legado para continuar a tua história. A tua dor e a tua morte aparente não pode te parar. Eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você que hoje esse chá é um divisor de águas, irmãs. Você não pode ouvir essa palavra sobre Dorcas e continuar do mesmo jeito. Se você fazia, você precisa continuar fazendo. Se você não fazia, você precisa começar a fazer. Eu tenho certeza que se a Bíblia menciona que as viúvas começaram a chorar e a pedir a Pedro, não quer dizer que elas antes ficassem dizendo toda hora para Dorcas, Dorcas, Tabita, obrigado pelo que você está fazendo. Mas quando elas sentiram a perda, elas choraram. Tem pessoas que você não vai ouvir um obrigado dela, porque tem pessoas que não sabem ser gratas. Talvez você que reclame de gratidão não saiba ser grata também. Nós precisamos aprender a ser gratas. Ensinou que a hora de se chorar pelo luto, mas a hora de se levantar e agradecer pela vitória. Talvez você tenha chorado pelo luto até hoje, mas hoje é dia de se levantar para agradecer a vitória. Você está aqui, passou tudo, mas você está aqui, é hora de continuar. A gente passa momentos na vida muito difíceis, muita gente esquece de nós, mas há sempre alguém que lembra. Eu passei alguns anos, eu tive um tumor no cérebro. Eu não tenho um pedaço do cérebro do lado esquerdo, é um pedaço que é responsável pela fala. É um pedaço que é responsável pela memória. E é um pedaço que é responsável pela coordenação motora. Eu estou falando isso para você. Eu sou um milagre de Deus. Eu fiquei 2 anos e meio em cima de uma cama sem me mexer. Parei de escrever, eu não podia nem comer. Pegar um copo para beber água, não podia pegar numa colher. Tinha que botar comida na minha boca. Fralda. Cabeça raspada. Pele e osso. Depois 150 quilos de corticoide. Tive 10 paradas cardíacas. Mais de 350 convulsões. Eu tive que reaprender a andar 10 vezes. Antes, no mundo material, eu era uma pessoa importante. Você está pensando que teve gente do meu lado, que me estendeu a mão, que me ajudou. Eu tive minha mãe, eu tive meu marido.
Mas eu conheci pessoas que por bem menos perderam o marido, perderam os familiares. Você está pensando que eu tive irmãos e amigos que me deram palavras de ânimo? Eu tinha um cargo importante, eu perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo. Até as minhas roupas e meus sapatos deram cupim. Quando eu voltei a andar, o médico dizia para mim, eu voltei a andar de ré. Meu cérebro dava um comando invertido. Eu disse, eu estou andando assim, preciso de alguém para me puxar para frente. O único pouquinho que eu posso andar, eu tomava 60 comprimidos por dia. Dormia 20 horas por causa do remédio. Nas 4 horas, não posso fazer jejum porque eu tomo remédio. Nas 4 horas que eu ficava acordada, eu jejuava. Eu não conseguia ler, porque tudo embaralhava. Eu pegava isso aqui, se você me desse isso aqui fervendo, eu ia pegar e ia queimar minha mão, porque eu não tinha discernimento do que era. Se era frio, se era quente, se era barro. Eu tinha uma promessa. Eu queria ler. E nas 4 horas que eu tinha, você sabe para onde eu ia? Da igreja. Cláudia, você aceita dar aula de escola dominical? Aceito, botava a cadeira sentada. Eu falava 20 minutos, meia hora. Imediatamente eu ia para casa, porque eu sabia que eu ia ter 3, 4, 5, 6 convulsões. Porque falar, estimular, ia dar convulsão. Eu chegava em casa, tinha convulsão, ficava uma semana parada. Eu começava tudo novamente. Eu dizia, se eu vou passar mal, se eu vou ficar em cima da cama, porque o médico dizia que eu não ia voltar a andar, não ia voltar a fazer nada, mas eu tinha uma promessa. Se eu tiver que morrer, que eu morra sendo útil na obra de Deus. No hospital, eu fiz 2 cirurgias no cérebro, não foi uma. Eu fiz a primeira para retirar o tumor do tamanho de uma laranja. E eu fiz a segunda porque eu tive uma rejeição de prótese e minha cabeça encheu de luz. Você vai ver aqui, é uma pequena marca, mas a minha cabeça é toda cortada. Há pessoas que você vê uma cortezinha que é toda cortada, toda emendada. Toda. Toda. Não era para estar silêncio, era para estar glória. Se fosse na sua cabeça, fazer isso aqui, ó. Foi uma conquista, porque a minha mão ficava assim, em pé também. Você sabe, eu estava no hospital, os enfermeiros desviados entravam no meu quarto, fechavam a porta e diziam assim, é a senhora que é a crente de oração e cantora? Eu disse, bom, eu não sou cantora, oração eu dou, mas não posso, eu vou dobrar o joelho aqui na minha cama, a senhora ora. Os meus filhos estavam com a minha sogra, porque a minha mãe ficava comigo de dia e o meu marido de noite. E quando às vezes meu marido ia para olhar as crianças, o médico dizia, não sai, porque se você sair, amanhã você vai voltar, ela não está viva. E eu estava sentada na cama. Eu sabia que ia ter convulsão depois. E eu estava na cama, porque eu não levantava, ficava só escorada. Quando comecei, foi na cadeira de rodas. E na cama eu cantava. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, começas sem fim. Tua bênção
Porque não faltou gente para dizer assim: você está na cama, cadê a promessa que ele ia te levar para falar, para pregar a palavra? Arabaço, vai perder a memória. A minha memória é dele, a sua memória é dele, o seu olho é dele, a tua casa é dele, o teu ministério é dele, a tua vida é dele. E o que você está passando, Jesus está usando para ministrar na vida de alguém. Porque Pedro chegou ali, talvez de má vontade, pensando assim: o que eu vim fazer aqui? Essa menina, eu estava lá curando Enéas, eu ia ficar famoso porque estava orando por um doente. Aí cheguei aqui, uma menina morta. Não rejeite o lugar que Deus te coloca. Não deixe de ir aonde Deus te envia. Você não sabe o que Deus vai fazer lá. Essa palavra é profética. Você não sabe o que Deus vai fazer lá onde Ele está te mandando. Aí ele vai lá, dobra o joelho. Mas olha só, ela era famosa no meio dos judeus e no meio dos gregos. Quando ele diz: levanta, Tabita, Talita cumi, ela se levanta, viva. Alegra as viúvas, alegra os órfãos, alegra as mulheres, alegra os santos. E um milagre é espalhado no meio dos judeus e no meio dos gregos. Capítulo 10 começa. Deus trabalha na vida de Cornélio. Deus começa a estender o ministério de Pedro. Eu quero orar por você nessa hora e dizer: Deus vai estender teu ministério. Deus vai estender teu ministério. Deus vai fazer coisa tremenda. Fica de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus hoje está encerrando
ministério em nome de Jesus. Senhor, eis aí as tuas filhas. Tu és fiel, tu és tremendo, tu és poderoso. E Dorcas nessa tarde nos ensinou. Não importa que sejamos jovens, que sejamos maduras, importa que nós vamos usar o talento que o Senhor tem nos dado nas nossas mãos para abençoar aqueles que necessitam. Senhor, não importa se é cura, se é ressurreição, não importa que tipo de obra o Senhor vai colocar nas nossas mãos, mas aonde o Senhor nos enviar, nós iremos fazer a tua obra. Toma, Senhor, as tuas servas na tua mão nessa tarde. Jesus, vai desenrolando aqui, vai quebrantando, vai nos ensinando a ser gratas, vai nos ensinando a crer que tu és um Deus que cura, que ressuscita paralítico, que restaura a mente, que cura tumor, cura câncer, cura AIDS, cura gripe, cura Covid. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor que levanta e coloca de pé. Em nome de Jesus, abençoa as tuas servas nessa tarde. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu queria perguntar, tem alguém aqui nessa tarde que ainda não conhece Jesus e que gostaria de receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que ainda não é evangélico? Você trouxe alguém aqui? Você pode convidar para receber Jesus nessa tarde? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém aí do seu lado que pode e deseja receber Jesus nessa tarde? Não? Amém. Deus te abençoe. Tome seu assento, pastora. Obrigada mais uma vez. O Senhor abençoe. Se você puder, aplaudir.